A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu gostaria aqui de estar fazendo mais um vídeo aqui. E hoje o assunto que eu quero abordar é sobre a nossa geração, século 21. Em Romanos a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 12, que não é para nós se conformar com o mundo. E exatamente está acontecendo ao contrário desse ensinamento bíblico. Estamos vivendo em tempo em que as pessoas se conformaram com o mundo, se apaixonaram por ele e estão tentando ser amiguinho do mundo, querer ser parecido com ele, fazer o que o mundo faz. Querem servir a Cristo sem abandonar as práticas mundanas. Então me levanto nesse dia e através desse vídeo para afirmar, dizendo que Deus não está contente com essa geração e que Deus tem reprovado a conduta cristã e a forma de andar de muitos, porque estão em desobediência à sua palavra. Hoje está acontecendo uma pouca vergonha no nosso meio, pessoas que se dizem cristão, mas estão vivendo de qualquer jeito, não querem obedecer, não querem estar debaixo de uma liderança, crentes mimados, não pode falar nada, não consegue ter estrutura espiritual para ouvir uma repreensão. Existem crentes que não param em igreja nenhuma, tem os desigrejados que são revoltados com a igreja, vivem atacando a igreja, mas se converter, fazer a diferença, ser crente de verdade também, eles não querem. Então estamos vivendo num tempo de decadência espiritual, de declínio espiritual, que a grande maioria quer andar de qualquer jeito, quer levar uma vida mundana, e a Bíblia manda nós ser moderado em tudo, e a moderação ela só é capaz de ser dada a alguém através de um fruto do Espírito Santo chamado temperança, que vem a ser o domínio próprio. Então é a temperança, é o domínio próprio que vai fazer o crente ser temperado. Nós saímos de um extremo e fomos para outro, né? Antes era o radicalismo, nada podia e tudo era do diabo. E aí saiu desse extremo do radicalismo e foram para outro extremo do liberalismo, né? Do que tudo pode, né? Do que não faz mal, né? É que as pessoas podem andar daquele jeito mesmo, não precisam renunciar o seu eu, a sua paixão, a sua vontade própria, e pode servir a Deus daquela maneira, quando a Bíblia vai nos ensinar que o maior sacrifício que alguém pode fazer é a crucificação do seu eu, a mortificação da sua própria vontade, para então poder fazer a vontade de Deus. Então, este período que nós estamos vivendo é muito preocupante. Alguns crentes, na sua grande maioria, não sabem o que é jejum, não sabem o que é levar uma vida de oração, não tem temor de Deus. Muitos casos de fornicação, sem confessar, sem falar, né? Muita falcatrua, pessoas que se rebeleiam, causando divisão dentro da igreja, abrindo ministério próprio, pessoas se auto-intitulando pastor, missionário, bispo, apóstolo, apóstolas, pastora, pessoas que não foram consagrados por uma liderança, por uma igreja, né? Pessoa que não quer ser pastoreada por ninguém e quer ser pastor, né? Não quer
ser liderado por ninguém quer ser um líder. Então estamos vivendo dias complicadíssimos, né? Preocupante mesmo, né? Que os irmãos possam levantar em oração e orar, clamar a Deus para Ele mudar essa situação, para Deus mudar a nossa condição espiritual. Eu sei que ainda existe crente fiel na face da terra e isso é que me dá esperança em meio a situações calamitosas de declínio espiritual, da essência cristã que está se perdendo, que gera tristeza no nosso coração, faz nós se preocupar de ver o jeito que o rumo que as coisas estão tomando, o jeito que está a igreja, um monte de gente se levantando, batendo no peito que é profeta, mas não prega contra o pecado, né? São mercenários, o negócio deles é dinheiro, são lobos devoradores. Então estão vivendo um período dificilíssimo, né? Muito difícil. Que Deus venha ter misericórdia de nós, que os irmãos possam se unir em oração para Deus derramar sobre nós a sua glória, que a glória de Deus possa voltar por meio do povo, né? Que a simplicidade cristã venha voltar aos corações, que o temor de Deus venha voltar aos corações e nós possa ver Deus agir no nosso meio, que nós possa ver Deus fazer milagre no nosso meio, né? Os milagres que aconteciam, né, nos tempos passados dos nossos antecessores, da geração passada, que Deus possa voltar a agir, mas é necessário que o altar seja restituído, e eu digo o altar do nosso coração, porque é o nosso coração é que nós vai apresentar para Deus o nosso ato de louvor, o nosso ato de adoração, e o nosso altar está consertado, nós precisamos crucificar o nosso eu. Nós precisamos mortificar nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É quando o crente faz a vontade de Deus. É quando o cristão renuncia a sua paixão, a sua carne, a sua concupiscência para fazer a vontade de Deus. Aí ele vai prestar o verdadeiro louvor a Deus, a verdadeira adoração ao nosso Pai. Então que Deus possa derramar sobre nós, né, a sua graça, e começar a operar suas maravilhas dos antigos tempos, mas para isso é necessário que haja um desejo no coração, que haja uma sede dentro da alma dos cristãos em querer Deus, querer a sua presença, querer ver Deus salvar as almas, querer ver o nome de Deus ser glorificado. Então que nós possamos se unir em oração, clamar ao Deus vivo, porque certo é que Deus não está contente com essa geração, com estes crentes que se diz cristão, mas levam uma vida totalmente mundana. A Bíblia diz: olha, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade com Deus, e qualquer um que se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então nós estamos vivendo essa geração de crente que quer ser amigo do mundo, né? E aí ao natural estão se constituindo inimigo de Deus. Estão vivendo a geração que quer a amizade com o mundo, então estão fazendo inimizade contra Deus, e aí não tem como Deus abençoar, né? Nós temos que viver de um jeito, de uma forma que o mundo venha nos odiar, porque o mundo, ele odeia aquilo que não é dele, né? Mas ele ama aqueles que são dele. Então que nós possamos viver de uma maneira que o mundo venha nos odiar, né? Servir a Deus em espírito, em verdade, louvar a Deus em verdade, né? O coração com a alma, para Deus nos abençoar, né? E a nossa salvação depende disso, do arrependimento, de uma mudança de vida, né? A salvação nossa depende nós servir a Deus de verdade,
que Deus possa abençoar o nosso Brasil, Deus possa abençoar as igrejas e que os crentes venham ressuscitar, porque tem muito crente morto, doente, enfermo na fé, já está morto espiritual, já não tem a mente de Cristo, já não tem a visão do reino de Deus, né? Está gravíssimo o que está acontecendo no nosso meio. Eu levanto aqui para pedir para os irmãos clamar, para nós orar, não aceitar essa situação, né? Que Deus possa despertar as vidas para se converter, para mudar, né? Querer ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Quando se fala sal, é a temperança, é a moderação, não é de mais nem de menos, tem que ser na medida certa, né? Que Deus possa levantar crentes de verdade, pessoas que amam a Deus, que temam o seu santo nome, que estão vivendo uma baixaria, estão vendo dias difíceis, escandalosos, crente falcatrua, crente metido em maracutaia, crente carnal, né? É essa geração que eu faço parte, infelizmente, mas estamos orando para Deus levantar vidas. Eu sei que nem todo mundo é igual, que ainda tem os remanescentes fiel que está aí firme na rocha, chorando, gemendo, não está conformado com o mundo, mas é a minoria, né? Enquanto muitos se descambaram para o mundanismo, tu não pode falar nada, porque ainda eles ficam bravos, né? Levam a vida totalmente carnal, e aí tudo isso serve de empecilho para Deus operar, tudo isso serve de empecilho para Deus revelar-se, manifestando a sua glória, né? Mas então que nós possamos se unir, os remanescentes, aqueles que querem continuar em oração, para Deus tocar no coração dessas vidas. É só Deus, é só o poder do Espírito Santo para a pessoa mudar, a pessoa se converter de verdade e abrir mão das práticas mundanas, né? Ou tomar uma decisão de ser crente ou não ser crente, né? Porque ser crente te faz de conta de mentira, só da boca para fora. Deus não se